Olá, bom dia, alunos dos sétimos anos A e B da Escola Ricardo Vieira Lima, São Sebastião. É o seguinte, temos hoje uma atividade que já está com vocês. Não estarei mostrando a atividade porque a minha está respondida e eu preciso que vocês escolham as suas respostas. Então, o conteúdo que vamos trabalhar é a adição e subtração de números negativos. É uma continuidade do que já estávamos vendo. As questões de 25 a 30 que foram enviadas para vocês nos seus contatos diretos via WhatsApp. Então temos o seguinte, na questão 25, me acompanha aí comigo. Faça as seguintes operações bancárias observando o exemplo. A questão deu o exemplo crédito de R$10 mais débito de 15 igual a menos 5. Vamos entender isso. Se você tem um crédito de R$10, você tem 10, é seu. E se você tem um débito de 15, você deve 15. Então, para quem tem R$10 e deve 15, paga os 10 que tem positivos e fica devendo 5. Por isso que no exemplo aí da sua página, a resposta final foi menos R$5. Aí vem a letra A. Letra A pergunta o seguinte: quem tem um crédito de 18 mais um crédito de 5, vai ficar com quanto? Se são dois créditos, você só vai somar os dois valores e colocar a resposta. Letra B. Débito de 25 mais débito de 10. São dois débitos. Você vai somar os dois e vai continuar sendo um débito. Ou seja, continuará sendo negativo. Débitos são respostas negativas. Créditos são respostas positivas. A letra C tem um crédito de 20 e um débito de 30. Quanto vai ficar? Vai ficar com valor positivo ou negativo? Quanto será esse valor? Raciocine e responda, a letra C. A letra D, débito de 60, você deve 60, aí tem um crédito de 80. Quem deve 60, mas tem 80? Com quanto fica? Positivo ou negativo? E a letra E, você tem um crédito de R$50, mais um débito de 50. Você tem 50 e deve 50. Como fica o seu crédito? Analisem e respondam essa questão 25. Agora vamos para a questão 26. A questão 26 dá para mostrar aqui para vocês. Olha só. Veja a ideia de Maurício para calcular mais 5 mais menos 3. Ele tinha 5 sinais positivos, 5 sinais de mais 3 sinais de menos. Tá bem claro aí? Então, uma unidade positiva e uma unidade negativa se anulam. É o que ele fez aqui, Saiu cortando um positivo com um negativo, sobraram dois sinais positivos. Ou seja, sobraram dois créditos, por isso que a resposta dele é positiva, tá aqui, Então, mais 5 mais menos 3 dá mais 2. Essa foi a ideia que este menino encontrou aí no livro, na questão do livro. Agora nós iremos responder a sequência dessa questão 26 de acordo com esse raciocínio. Ou você pode usar outro raciocínio, contanto que chegue ao resultado. Você precisa colocar nessas marquinhas brancas aí da sua página, precisa colocar os resultados. Agora chegou a sua vez de calcular. Na letra A, vou criar aqui o exemplo só para ficar fácil de a gente entender isso. A letra A está dizendo o seguinte: mais 7, está na sua página do livro, questão 26, mais menos 2. Você vai colocar só a resposta aqui à frente. Então, qual é o seu raciocínio aí? Você tem 7, porque positivo é crédito, então você tem 7, mais você vai somar esse 7 que você tem com um débito de 5. Esse menos quer dizer débito. Isso quer dizer, quem tem 7 e deve 2, fica com quanto? Fica com 5, porque você tem 7 e você vai tirar 2, esse mais quer dizer que você vai fazer aqui um joguinho de sinal, mais por menos. Lembra que nós já treinamos um pouco sobre isso? Então aqui quando a gente faz mais por menos, dá menos. É o jogo de sinal matemático. E aí essa resposta é 5 positivo. Ou seja, você tinha 7 e você deve
2. 7 retira 2, 5. Portanto, a resposta da letra A já está aqui prontinha. Assim, vocês irão seguir respondendo da letra B até a letra L. Caprichem aí, raciocinem sempre dessa forma, tá? Vamos para a questão 27 agora. Ela nos diz o seguinte: o saldo bancário de um cliente do Banco Fortuna era 43. Vou colocar aqui. O cara tinha 43 reais, era o saldo dele. E agora o que acontece? Ele passou a ser menos 6 esse saldo. Então o cara tinha 43, isso era um crédito, era positivo, e agora ele está lá com um débito, e o débito é de 6 reais. A questão nos pergunta, o que aconteceu aí? Porque o cara tinha 43 e agora ele está devendo 6. O cliente fez um depósito ou ele fez uma retirada? Logicamente, ele não fez depósito, porque se tivesse feito depósito, ele teria mais de 43. Ele fez uma retirada, ele sacou, ele tirou dinheiro da conta dele. Mas aí essa retirada foi de quanto? É isso que você vai responder nessa questão. Então, use o raciocínio. O cara tinha 43 e agora deve 6. Então, ele retirou, faça seus cálculos e responda na marquinha branca da sua página. A questão 28. No jogo de baralho, Rodrigo e Carolina obtiveram os seguintes resultados. Aqui estão as pontuações de Rodrigo e de Carolina, tá? Então, na primeira partida, Rodrigo ganhou 510, perdeu 215, depois perdeu 485 e no final ganhou 625. O que você tem que fazer? Uma sequência. Você vai fazer 510, porque era positivo, ele ganhou, aí menos 215, ele perdeu 215, depois ele perdeu, aí você vai colocar negativo novamente, 485, finalmente você vai somar com 625, porque ele ganhou 625. E aí você vai fazendo a sequência e descobrir quantos pontos o Rodrigo obteve. Em relação a Carolina, você faz a mesma coisa. Inicialmente ela perdeu 80, então começa com menos 80. Depois ela ganhou 475. Em seguida ganhou 290. Foi uma soma, né? Mais 290. E finalmente ela perdeu 115. Então a sua sequência ela vai ficar exatamente desse jeitinho aqui, ó. Veja só. Olha o Rodrigo. Ganhou 510, perdeu 215, é menos, ganhou 485 e em seguida ganhou 625. Enquanto que a Carolina, ela perdeu 80, depois ganhou 475, ganhou 290 e na última partida, na quarta partida, ela perdeu 115. Você vai montar essas sequências. 510 menos 215, aí menos 485 mais 625. Esse é um caminho. O outro caminho, você pega os dois positivos e soma. Soma esse com esse. Aí então, em seguida, você retira esse e esse. Vai descobrir a pontuação final. Vai ser positiva? Vai ser negativa? Você tem que ver aí nos seus cálculos. No caso de Carolina, você também faz do mesmo jeito. Você soma esses dois valores positivos. Aí você vai saber quanto ela ganhou. Aí faz menos 80 e depois menos 115. Vai saber a pontuação de Carolina. Quando você souber a pontuação dos dois, aí você vai responder a letra C. A letra C está perguntando de quem foi a vantagem. Quantos pontos de diferença? Então você tem que dizer o nome de quem foi que ganhou o jogo e, além disso, a pontuação que o vencedor obteve. A questão 29 ela é idêntica à questão 26. Ela trata sobre soma de expressões, né? Pequenos cálculos. Deixa eu virar aqui para a gente fazer. Então, olha só. A soma de cada expressão. Vou responder a letra A para vocês terem uma noção do que tem que ser feito, tá? Então, a letra A dessa questão 29, letra A. Ele tem aí menos 62 somado com 47.
É aquele mesmo critério de você ter e você dever. Você está devendo 62, ó. Faça de conta que você está devendo. Pense em dinheiro. Quando a gente pensa em dinheiro, todos nós ficamos bem espertos, né? Então, se você está devendo 62, aí você paga 47. Você fica devendo alguma coisa? Lógico que sim, né? Quem deve 62 e paga 47, fica devendo, porque pagou menos do que devia. É só você subtrair 62 menos 47, vai ficar uma dívida, é o sinal do número maior que você sempre vai manter. 62 menos 47, 15. Portanto, essa resposta é menos 15. Você já tem aí a resposta da letra A dessa questão 29. Segue esse mesmo modelo respondendo as outras letras da letra B até a letra J. Enquanto isso, a questão 30, ela traz 4 operaçõezinhas com frações. É a questão mais tensa das 4 aí, tá? Eu criei aqui um modelos semelhantes, exemplos, para facilitar o seu entendimento. Olha só, a letra A da página 30, ela diz, da questão 30, na verdade, ela traz 1 sobre 2 mais 3 sobre 7. 1 sobre 2 mais 3 sobre 7. Eu criei esse exemplo para você, por ele, responder o seu. 1 sobre 3 mais 4 sobre 2. Você precisa tirar o MMC desses dois números aqui, ó. Como é que faz para tirar a MMC? Para quem não lembra, é esse processozinho assim, ó. Você coloca os dois números e passa um traço. E vai dividindo, sempre iniciando pelo 2. Aqui você repete esse 3. 2 dividido para 2 dá 1. Aí agora vai dividir pelo 3. 3 dividido para 3 dá 1. Esse 1 repete. Você precisa terminar com esses dois algarismos 1 aqui no final. Aí você multiplica os dois valores pelos quais você eliminou o que tinha, né? São os fatores comuns aqui, ó. 2 vezes 3, 6. Isso quer dizer que o 6, ele é o MMC dos valores 3 e 2. Você vai usar esse 6 neste lugar. Vou repetir os passos que fizemos. Eu tinha 3 e 2, eram os denominadores, aí fiz a retirada do MMC. A decomposição em fatores primos, é assim que a gente chama. Esse 3 foi repetido e o 2 dividido por 2 deu 1. Esse 3 dividido por 3 dá 1. Repete esse 1, tem que terminar desse jeito, esse lado, e os dois números que você encontrou, você multiplica. 2 vezes 3, 6. Esse 6 é um novo denominador, ele precisa ser dividido pelo denominador velho. 6 dividido para 3 dá 2. Aí o 2 multiplica o número de cima. 2 vezes 1, 2. Coloca o sinal de mais. Aí faz a mesma coisa com o outro, ó. 6 dividido para 2 dá 3. 3 vezes 4, 12. Aí agora é só somar. 12 mais 2 são 14. Então, nós teremos aqui como resposta 14 sobre 6. Como essa fração dá para simplificar, você precisa simplificar por 2. Os dois são pares. 14 para 2 vai dar 7 e o 6 para 2 vai dar 3. Então, este é o exemplo pelo qual você vai responder a sua letra A. Ela é semelhante, só que é um pouquinho mais fácil do que essa. A letra B que eu criei para você responder a sua letra B. A letra B que você tem para fazer aí é menos 2 terços mais 4 nonos. Aí eu criei semelhante, só fiz mudar os valores. Ó. Menos 3 quintos mais 1 décimo. Novamente tem que tirar o MMC. Você vai tirar o MMC do 3 e do 9 na letra B. Na sua letra A, você vai tirar o MMC do 2 e do 7. Eu vou tirar o MMC de 5 e 10, porque são os valores que eu tenho aqui neste exemplo, letra B. Então, vou colocar aqui, ó, 5 e 10. Simplifica por 2. Eu sempre inicio por 2, caso tenha números pares. Se não, por 3, por 5 e por aí vai. Este 5 não dá para dividir por 2, então vamos repetir. O 10 dividido por 2 dá 5.
Como eu tenho agora dois números simples, só dá para fatorar pelo 5. 5 dividido para 5 vai dar 1, e 5 dividido para 5 dá 1. Quando termina em 1, a gente encerra, e aí multiplica esses dois valores que encontramos do outro lado da linha. 2 vezes 5, 10. Ou seja, esse 10, ele é o MMC, quer dizer, mínimo múltiplo comum dos denominadores 5 e 10. Você vai colocar o 10 aqui e vai fazer o mesmo processo. Primeiro você tem que dividir, 10 dividido para 5 dá 2. 2 vezes menos 3 vai dar menos 6, né? Você repete o sinal. De novo, 10 dividido para 5, 2. 2 vezes menos 3 deu menos 6. Repete esse sinal e aí você faz 10 dividido para 10. 10 dividido para 10 dá 1. 1 vezes 1 vai dar 1. Aí você só vai agora fazer a soma. Você está devendo 6 e você paga 1. Quem deve 6 e paga 1, fica devendo 5. Então aqui fica negativo, menos 5, e o número de baixo você repete. Menos 5 sobre 10. Veja que os dois são simplificáveis. Você pode simplificar essa fração por 5. Sempre que uma fração der para ser simplificada, via de regra, é obrigatório essa simplificação. 5 para 5 vai dar 1 e o 10 para 5 vai dar 2. Negativo. Essa é a resposta desse exemplo que nós acabamos de criar. Por ele, você consegue responder a sua letra B. Então, aí as duas questões. Agora, vamos para as letras C e D para finalizarmos. A letra C, que você tem no seu livro, na sua questão aí de livro que eu te enviei, é 5 sobre 3 mais, aí há um parênteses, e dentro do parênteses, menos 1 sobre 2. Você vai responder essa questão sua. Eu criei essa questão para respondermos, para você tomar como exemplo. 5 sobre 2 mais menos 3 sobre 4. A primeira coisa a fazer é eliminar esse parênteses. Quando temos dois sinais diferentes, dá negativo ao eliminar o parênteses. Se eu tivesse dois sinais iguais, daria positivo. Nesse caso, dois sinais diferentes, para eliminar um parênteses, considera-se a diferença. Mais por menos é menos. Então, eu irei repetir esse termo, 5 sobre 2. Para eliminar esse parênteses, eu vou fazer mais por menos, menos, sinais diferentes dá negativos, e vou repetir a fração 3 sobre 4. Aí agora eu faço o procedimento que fizemos nas letras A e B. Vamos retirar o MMC de 2 e 4. Vou tirar ele aqui. 2 e 4. 2 para 2, 1. 4 para 2, 2. Novamente por 2. Você vai repetir este 1. 2 dividido para 2 dá 1. Multiplica esses 2. 2 vezes 2 são 4. Portanto, esse 4 é o MMC dos valores 2 e 4 denominadores. Você vai colocar o 4 aqui e vai fazer aquele mesmo processo. Primeiro você divide. 4 dividido para 2 são 2. Aí 2 vezes 5, 10. Coloca aqui o 10. Menos. Repete o sinal. 4 dividido para 4 vai dar 1. 1 vez menos 3 vai dar o menos 3. Agora é só fazer 10 menos 3, 7. Então, o número de cima será um 7, o de baixo é um 4. Já é a resposta porque essa não dá para fatorar. 7 quartos. Vamos agora para a letra D. Aqui você tem na sua folha de respostas, menos 1/3 mais menos 1. Aqui eu criei um exemplo bem parecido. Menos 2/7 mais menos 1. Iremos fazer como na letra C. Repete a primeira fração, vamos arrumar esse sinal. Menos 2/7. Aí elimina o parênteses, sinais diferentes, negativo. Mais por menos é menos. Menos 1.
Nesse caso, você não vai precisar tirar o MMC, porque já sabe que é 7. Onde não tinha nada, você coloca 1. Sempre desse jeito. Aquelas frações que não têm valores, você coloca o número 1 abaixo. Então, vamos tirar o MMC de 7 e 1. Sempre que um dos valores for 1, o outro é o MMC. Neste caso, é o 7. Aí faremos o mesmo processo. 7 dividido para 7 vai dar 1. 1 vez menos 2, menos 2. Repete esse sinal de menos e faz a divisão. Agora 7 dividido para 1. 7 para 1 vai dar 7. 7 vezes 1, 7. Portanto, temos duas dívidas agora. Você deve 2 e deve 7. Se você deve 2 e deve 7, você deve 9. Você vai somar esses dois negativos. E vai continuar sendo negativo porque você continua devendo. Então, deu menos 9 sobre 7. Com essas explicações, repassando, refazendo, você vai conseguir resolver as suas 6 questões da página, das questões 25 até a questão 30. Ok? Bons estudos!